Olá, o programa Saiba Mais fala agora sobre o casamento no país. O comportamento do brasileiro sofreu várias mudanças nas últimas décadas, segundo o IBGE. O número de casamentos, por exemplo, cresceu, mas a duração desses relacionamentos diminuiu. E sobre isso, vamos conversar com a advogada Aline Marques. Olá, Aline, obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Guilherme, eu que agradeço. Antes de qualquer pergunta, eu queria te convidar para a gente ver juntos uma reportagem. Maio não é mais o mês das noivas. Atualmente, o mês mais escolhido para casamentos é dezembro. As pessoas têm se casado mais no Brasil. De acordo com a pesquisa feita pelo IBGE, em 2014 foram 1.100.000 casamentos, um aumento de 5,1% em relação a 2013. Em contrapartida, a duração média do matrimônio caiu de 19 para 15 anos entre os anos de 1984 e 2014. Se os brasileiros estão se casando mais, eles também estão se divorciando com mais facilidade. De 1984 a 2014, o número cresceu mais de 10 vezes, passou de 30.800 para 341.100. Outra mudança ocorrida no Brasil nas últimas décadas se refere à idade dos casais. A média dos homens aumentou de 27 para 30 anos e das mulheres de 23 para 27, na comparação entre 1974 e 2014. O número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo também explodiu. Só entre 2013 e 2014 foram 1.153 uniões homoafetivas. O conceito de família mudou e, com isso, houve a necessidade da Justiça acompanhar essa evolução, criando novos meios jurídicos, como a união estável. A união estável ela tem uma série de questões que são um pouco mais complexas. Muitas vezes, você vai precisar realmente de uma decisão judicial para definir o que aconteceu. Então, é por isso que talvez a minha opinião seja no sentido de que o casamento seja a forma ideal de deixar as coisas assim, tanto para o próprio casal quanto para os seus sucessores, tudo muito bem definido do que foi feito, o regime de bens. Muito bem, Aline Marques, a nossa convidada, advogada, afinal, como é que a gente pode interpretar esses números que a pesquisa do IBGE mostra? Por que o número de casamentos aumentou, mas o de separações aumentou ainda mais? Então, Guilherme, como muito bem colocado na reportagem, a nossa sociedade evolui muito mais rápido do que a nossa legislação. Então, a gente precisa democratizar essa nossa legislação. E hoje a nossa sociedade ela vive um momento no qual Foucault chama de relacionamentos líquidos, os diversos tipos de relacionamento. Então, acho que alguns fatores foram essenciais e importantes para esse momento que a gente vive agora. Um deles é a questão da própria legislação. Eu acho que a lei do divórcio direto possibilitou muito com que os processos de divórcio pudessem ser, o tempo pudesse ser encurtado. Antigamente nós víamos processos que duravam 10, 15 anos. Vamos só relembrar para quem não se lembra daquela época, ou informar quem não conhece aquela época. Como é que acontecia antes? A pessoa se desquitava, era tudo muito diferente. Até 1977, né, com o advento da Lei 6.515, que foi a lei do divórcio, havia o desquite. Então eram processos muito demorados e ainda havia a questão do estigma que a mulher carregava o resto da vida. Não poderia contrair novo casamento, por vezes o casal teria que viajar para a Argentina, que era um processo muito mais rápido para poder formalizar a sua união. Então era tudo muito mais complicado. Aí veio a lei do divórcio. Veio a lei do divórcio, uma luta inclusive muito forte do movimento feminista, né, para que a mulher pudesse ter aí um pouco de empoderamento e autonomia nas suas relações. Veio a lei do divórcio. Até 1977, a regra era inclusive a comunhão universal de bens. Porque até esse momento, o momento social da época era outro. As mulheres se casavam muito cedo e a maioria dos bens que se adquiriam durante a vida eram realmente dentro do casamento. Então, assim, a regra até a lei do divórcio era realmente a comunhão universal de bens. Depois da lei do divórcio passou a ser a comunhão parcial de bens. Agora, num primeiro momento, o divórcio ainda era também um processo demorado e complicado.
Sim, o divórcio sempre foi demorado e complicado, até o advento da lei do divórcio, muito mais recente, depois até da Constituição. E o divórcio direto foi a grande mudança? Foi a grande mudança na legislação, inclusive várias uniões estáveis puderam ser convertidas em casamentos muito mais rápido e depois o divórcio muito mais rápido. Foi realmente uma grande mudança. Hoje em dia a pessoa se divorcia, você faz um processo de divórcio muito mais rápido, formaliza diante do juízo e depois que você pode discutir a questão da partilha de bens, essas coisas. Ficou muito mais rápido. Então eu acho que esse foi um fator que favoreceu com que o número de divórcio pudesse aumentar muito mais, né? Acho que também a questão financeira da mulher, o empoderamento dela financeiro, você via que antigamente a mulher, ela não conseguia sair de uma condição de um relacionamento por conta de uma dependência financeira que ela tinha. Não tinha coragem de tomar uma atitude exatamente. Iria enfrentar dificuldade. E tinha a questão também da violência contra a mulher, né? A mulher não se sentia empoderada para sair de determinado relacionamento e permanecer naquele relacionamento durante anos e anos e anos. Teve, inclusive, tem até uma reportagem da revista Veja de 2015 que traz vários relatos de mulheres que falam que ficaram casadas durante anos, num ciclo de violência enorme. Elas relatam cenas de violência, né? E não conseguiam sair por conta dessa dependência financeira que elas tinham. E a questão dos filhos sempre pesou também, né? Sempre pesou muito a questão dos filhos. Hoje, inclusive... Porque eu digo isso porque era a responsabilidade da mulher cuidar dos filhos. Totalmente. Era inclusive, ainda assim. hoje, a maioria dos processos, a gente pode colocar em torno de 80% dos processos de divórcio, a guarda acaba ficando com a mulher. Antigamente era quase que 100%, né? Mas é algo que a gente vem evoluindo. A gente, como eu falei assim, a gente precisa democratizar as nossas leis para que a gente possa viver numa sociedade mais igualitária. A gente teve aí a aprovação da lei da alienação parental, que favoreceu com que se reduzisse essa alienação por parte da mãe e facilitar o acesso do pai aos filhos. Vamos explicar melhor o que é a alienação parental? A alienação parental, ela consiste exatamente em você denegrir a imagem do pai ou da mãe para o filho. Tem um documentário que ele se chama Morte Inventada. Por que morte inventada? Porque é exatamente isso, você mata em vida a personalidade, a pessoa para o seu filho que pensa que o pai ou a mãe é uma pessoa de má fama, com uma condição ruim, que não quer ver o filho. Então, a alienação parental é isso, é eu denegrir a imagem da mãe ou do pai para o filho para que ele deforme a imagem na mente dele da mãe ou do pai. E essa é uma situação relativamente comum. Comum ainda hoje em dia e, assim, como eu falei, a democratização da nossa legislação é justamente para inibir esses excessos, né? Então, a gente teve a aprovação da lei da alienação parental justamente para a gente tentar combater, porque estava num nível muito grande, os pais não conseguiam ter acesso aos filhos, eram processos judiciais com brigas muito fortes e violentas, inclusive. Inclusive, nós vemos casos de processos em que a ocorrência de grande difamação no sentido até de denúncias de assédio sexual, muito fortes e pesadas. E não se limita a alienação parental, não se limita àquela praticada pelo pai ou pela mãe? De forma alguma, pode ser por qualquer familiar ou mesmo na escola, qualquer pessoa que está no meio social da criança. O que a lei diz exatamente? Que instrumentos ela trouxe que coibisse essa prática? Ela pode, inclusive, implicar na perda da guarda por parte da mãe. Impedir que a mãe ou o pai que tem a guarda possa ver o filho, para realmente romper. Porque o que acontece? A alienação parental ela implica num processo psicológico muito violento para a criança. Então, a lei ela vem nesse sentido. Ela pode implicar consequências graves, inclusive impedindo o acesso do pai ou da mãe que pratica a alienação parental. Isso tem funcionado? Tem funcionado. A sua prática como advogado, o que te mostra nesse sentido? Que tem funcionado. Assim, os casos mais graves, inclusive eu tenho um caso muito grave de um pai que faz várias denúncias em várias delegacias justamente para dizer que a mãe é uma pessoa agressiva e violenta e que é uma criminosa mesmo, mas são todas denúncias falsas. E ele faz
sérias alienações parentais com os filhos, né? No sentido de dizer que a mãe não tem competência para cuidar dos filhos. E como é que se comprova isso? Porque essas coisas, relações familiares, sempre se dão no ambiente de casa, ou quase sempre, na maioria das vezes, na intimidade, longe de outras pessoas. É um pouco mais complicado provar. Como é delicado. Que se chega à verdade nesses casos? É assim, vai muito de caso a caso, né? Por exemplo, esse caso que é assim, para mim, ao meu ver, um dos casos mais graves que eu tenho, a gente tem tentado, em cima da denunciação caluniosa, porque ele, são várias denúncias que ele fez em várias delegacias, né? Mas ele tem que provar que aquilo ali é real. Ou seja, ele não tem condições de provar. Então, a gente está batendo em cima da denunciação caluniosa, mas são casos, assim, vai caso a caso. A testemunha, colhendo provas, são mensagens enviadas, então a gente tem que ir coletando cada prova, é importante para a gente conseguir comprovar essa alienação parental, mas vai caso a caso. Aquela pesquisa do IBGE que a gente falou dela no princípio do programa, demonstra que o número de casamentos aumentou, mas o número de uniões estáveis também. Porque muita gente prefere a união estável do que o casamento formal, aquele em que se vai ao cartório, assina uma certidão. Então, a união estável, ela tem o mesmo regime de bens da comunhão parcial de bens. Não é? O que ela diferencia? A comunhão parcial de bens da união estável, quando há o divórcio em vida, porque os relacionamentos eles terminam por duas alternativas, né? Ou pela morte ou pelo divórcio. Quando há o divórcio em vida, não há nenhuma diferença, mas quando ocorre da morte de um dos cônjuges e o outro sobrevive, aí que a gente vai ver a diferença no direito sucessório. Então, assim, se as pessoas parassem para pensar um pouco nessa diferença, talvez elas optariam até mais pelo casamento em comunhão parcial de bens. Ele dá mais garantias legais para o viúvo ou para a viúva? Isso, para o cônjuge sobrevivente, assim, claro que vai de caso a caso, mas em resumo, ele dá o direito à participação nos bens particulares do cônjuge falecido. No caso da união estável, essa decisão teria que ser tomada por um juiz, não é automática, é isso? As uniões estáveis, elas têm sempre que ser reconhecidas pelo juiz. A gente pode lavrar a escritura no cartório, né? O casal que tem interesse em manter uma união estável, ele pode ir no cartório, lavrar uma escritura, colocar condições ali para que aquele relacionamento possa ser gerido, inclusive colocar algumas cláusulas patrimoniais e outras cláusulas também. Eu vou dar um exemplo assim bem interessante das uniões poliafetivas. As uniões poliafetivas hoje em dia elas não existe ainda o casamento poliafetivo no Brasil, mas essas uniões elas estão sendo formalizadas via cartório através das uniões estáveis e lá eles regulam como que vai se dar aquele relacionamento, inclusive o revezamento entre os parceiros. Existe diferença entre a poligamia e uma união poliafetiva, não? Existe. Isso é muito bom a gente falar, porque as pessoas falam poligamia não existe no Brasil. Mas uma união poliafetiva não é uma poligamia, porque a poligamia, ela prescinde de uma religião, lá inclusive comum no muçulmano, que é quando um homem tem o direito a ter várias mulheres quando ele tem condições financeiras de bancar todas elas. Já os relacionamentos poliafetivos, que são as uniões poliafetivas, ela não tem esse desequilíbrio. Existe uma igualdade de gênero, onde podem haver vários homens, várias mulheres, ambos com todos os direitos iguais. Não existe essa de só um homem ter várias mulheres ou só uma mulher ter vários homens. Isso é tolerado e reconhecido pela legislação brasileira? Aceito? Não é aceito pela legislação brasileira. Como nós conversamos no início, a sociedade brasileira ela se desenvolve muito mais rápido do que as nossas legislações prevê. Então, assim, as uniões poliafetivas elas estão em todo o Brasil. O último censo, se eu não me engano, de 2010, ele identificou cerca de 48 uniões poliafetivas no Brasil. Então, hoje em dia, já é comum a gente ver essas uniões sendo reconhecidas a nível de cartório. Não existe ainda casamento e nenhuma lei específica regulando esse tipo de união.
quando se registra isso em cartório, como é que se faz? Eu, fulano de tal, aceito me relacionar com fulano, ciclano, isso, exatamente. E você coloca ali naquela escritura pública as regras do relacionamento. Como que o revezamento entre os cônjuges, como que vai se dar em caso de filhos, como que vai ser, onde que vão morar. Você pode colocar naquela escritura pública todo o regramento do relacionamento. Agora, e no caso da morte de alguém, de algum participante desse relacionamento poliafetivo, como é que fica a partilha de bens? Veja, Guilherme, as uniões poliafetivas no Brasil, como eu te falei, elas não têm uma legislação específica. E elas são casos também que o Supremo ainda não definiu. Assim como a multiparentalidade, há vários casos ainda na nossa legislação que o Supremo ainda não definiu e vai ter que definir em algum momento. Então, o que acontece com as uniões poliafetivas? Uma união estável, ela é regulada pelo regime de comunhão parcial de bens. Então, uma união poliafetiva, no mesmo sentido, vai ser regulado pelo regime de união parcial de bens. Falando agora das uniões homoafetivas, do ponto de vista legal, qual é o grau de reconhecimento que elas têm hoje no Brasil? É total, não é isso? Veja, a nossa legislação, ela deixa muito a desejar quando se trata de direito LGBT. Nós temos vários projetos de lei no Congresso Nacional, mais de 20, que falam sobre o casamento homoafetivo. Nenhum até hoje foi aprovado. O que aconteceu foi que chegou um caso no Supremo Tribunal e ele decidiu por reconhecer a união homoafetiva. Logo depois, o CNJ emitiu uma resolução em que todos os cartórios poderiam fazer o casamento homoafetivo. Então, em termos de lei, ainda deixa muito a desejar. Eu falo assim que o Congresso ele não legisla para a população LGBT. Então, vem o Supremo e decide, e o que ele decide vira lei. Falta um pouco de sensibilidade, né? Ao Congresso, é essa a palavra? Exatamente, isso. Quer dizer, na verdade, não se discute isso, né? Há Não. muito medo da condenação do eleitor conservador. Exatamente. A gente tem um Congresso muito conservador, né? Que realmente não legisla muito para as causas e não é muito sensível a diversas causas, seja ela LGBT, seja ela dos indígenas, seja ela voltada mesmo a questões humanas dos direitos humanos. As relações homoafetivas ou os casamentos, uniões nesse caso, homoafetivas têm o mesmo enquadramento, o mesmo perfil das uniões estáveis entre pessoas de sexos diferentes. Exatamente. Igual, não muda em nada. Tem o mesmo status, o mesmo reconhecimento a nível de reconhecimento jurídico, é o mesmo, não muda em nada. Mesmo não tendo uma legislação, como o Supremo já decidiu, o CNJ também já emitiu uma resolução, então isso já é pacificado. Quando chegou o caso no Supremo, em que ele teve que reconhecer a união homoafetiva, logo depois o CNJ emitiu uma resolução reconhecendo o casamento homoafetivo. Então, hoje já está igual. Tanto ele pode ficar a nível só de união estável, ou ele pode casar também. E isso tem o mesmo status jurídico que qualquer relação heterossexual. Agora, voltando à questão da mulher, você havia dito que o fato delas trabalharem, terem independência financeira, mudou e muito a perspectiva delas em relação ao casamento. Elas se tornaram mais ousadas no sentido de romperem relacionamentos quando eles não eram mais interessantes, quando eram abusivos. Agora, em que medida que isso se deu? De fato, as mulheres conseguiram resolver completamente esse problema? Não, nós ainda temos muito que avançar, né? Você vê que o Brasil hoje ele ocupa o 5º lugar no ranking de violência a nível mundial. Então, é um número que a gente precisa avançar muito. Por exemplo, a lei do feminicídio, quando ela foi aprovada, o Brasil era o 7º lugar. 5º lugar em termos de violência contra a mulher. Isso, em termos de morte de mulheres no Brasil. Ele é o 5º lugar a nível mundial. Então, assim, a gente precisa avançar muito na questão da violência
violência contra a mulher. Mas o Brasil ele tem trabalhado no sentido do empoderamento da mulher. Quando eu falo assim que a mulher hoje ela consegue sair de um relacionamento, ela se sente mais empoderada para denunciar, ela pode procurar equipamentos públicos que a auxiliem nesse processo. Por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento público onde você tem defensoria, você tem uma assistência psicológica, você tem a polícia lá dentro, onde quando a mulher chega lá, ela pode fazer tudo num só lugar. A Casa da Mulher Brasileira, inclusive, aqui no Distrito Federal, tem um programa que faz com que elas tenham um empoderamento profissional, que ela consiga sair com um curso profissionalizante, para que ela consiga ter um trabalho, consiga se enquadrar no mercado de trabalho e consiga sair daquele ciclo de violência. Então, assim, por isso que eu digo, um dos fatores que propiciou esse aumento do divórcio é exatamente esse empoderamento da mulher. A mulher, ela hoje não aceita mais permanecer naquele ciclo de violência. A gente tem muito que avançar, obviamente, mas a gente já consegue ver resultados quando a gente olha esses índices como resultado. Quando a senhora diz que temos que avançar, que as mulheres têm que avançar, a senhora está se referindo no aspecto da legislação, do comportamento da sociedade como um todo? Em que sentido? Da atuação do poder público? Eu acho que a gente precisa avançar em todos os sentidos. Mas eu não digo que a legislação é o principal, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente fala de um problema estrutural. O machismo, o patriarcado, foram coisas impostas na sociedade há milênios e milênios de ano. Então, o que a gente precisa mudar para a gente combater tudo isso é o social, é uma sociedade mais justa e igualitária. E isso a gente não vai combater com legislações mais rígidas, com o avanço aí de penas, né? Porque tem gente que fala, tem que aumentar a pena, tem que castrar. Tinha um projeto de lei que era para castração química do homem. Isso não vai adiantar. O que vai adiantar, sim, é uma educação de gênero, de respeito em crianças e adolescentes nas escolas. As escolas brasileiras cumprem esse papel de alguma forma hoje? Então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela prevê no sentido de você proporcionar uma educação de respeito entre as crianças, homens, mulheres, de combate ao racismo. Aqui no Distrito Federal mesmo a gente teve uma lei que foi aprovada esse ano, que inclusive é do deputado Ricardo Vale, que é de combate ao machismo, Escola Sem Machismo, que chama, que é exatamente para proporcionar essa educação de gênero nas escolas. Não é algo nacional ainda, porque o conservadorismo, como eu disse, ele também assim como o machismo é estruturante, o machismo também é estruturante, o conservadorismo é estruturante e ele se prevalece nas legislações, em nossas estruturas políticas e na escola também. Então, não vai ser fácil você ver esse tipo de desenvolvimento educacional numa escola. Ainda a gente enfrenta essas barreiras e temos que vencer essas barreiras, de conseguir avançar. Você vê que tem aí o projeto de lei Escola Sem Partido, que é exatamente para você não ter que trabalhar essas questões, que são questões impostas e que precisam ser vencidas. Muito bem. O Saiba Mais conversou com a advogada Aline Marques. Obrigado, Aline, pela entrevista. De nada, Guilherme, eu que agradeço. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Até o próximo programa.